Existe um livro mencionado na Bíblia que carrega o destino eterno de cada pessoa. E o mais misterioso é que quase ninguém sabe como ele surgiu, quem o escreveu ou o que realmente significa. Porque hoje vamos revelar o enigma de um dos registros mais antigos e mais temidos da fé, o Livro da Vida. O Livro da Vida não aparece primeiro no Apocalipse, mas nas páginas mais antigas do Antigo Testamento. Antes de ser um símbolo de julgamento final, ele era um registro divino que definia vida, morte e destino. A primeira menção clara surge no livro do Êxodo, em um momento dramático entre Moisés e Deus. Após o pecado do bezerro de ouro, Moisés suplica: "Perdoa este povo, ou então risca-me do teu livro." Essa frase é reveladora, porque mostra que Moisés acreditava em um livro real, mantido por Deus, um livro onde nomes podiam ser escritos ou apagados. Para os antigos hebreus, esse não era um livro comum, mas um registro celestial usado para decretar quem continuaria vivendo. Era como se Deus mantivesse um documento que marcava quem ainda tinha propósito sobre a terra. No livro dos Salmos, Davi menciona esse mesmo livro. Ele pede que os ímpios sejam apagados do livro da vida e não sejam contados entre os justos. Isso mostra que o livro da vida não era só uma metáfora poética. Ele era parte da crença do povo de Israel sobre justiça, proteção e julgamento. O livro da vida também aparece no livro de Daniel, um dos textos mais proféticos do Antigo Testamento. Daniel diz que no tempo do fim, todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo. Aqui o sentido muda. Não é mais sobre prolongar a vida terrena, mas sobre salvação final. O livro da vida se transforma em um registro para o mundo por vir. A tradição judaica acreditava que existiam dois livros no céu. Um registrava as obras, o outro registrava os nomes. O livro da vida guardava aqueles que estavam sob a bênção e a proteção divinas. Quem tinha um nome ali permanecia vivo diante de Deus, mesmo em meio ao júbilo ou ao julgamento. Os rabinos chamavam isso de Sefer HaHaim, o livro dos vivos, e acreditavam que Deus o abria todos os anos para determinar quem teria vida no ano seguinte. Esse conceito aparece indiretamente em vários momentos da Bíblia. Quando Deus poupa alguém, quando concede misericórdia, quando prolonga sua vida, isso é atribuído ao livro. Mas a grande questão permanece: que tipo de livro é esse? Literal, espiritual ou simbólico? Para os antigos, ele era literal. Um livro real, mantido por Deus, escrito com o seu próprio julgamento. Mas com o passar dos séculos, teólogos viram nele algo maior, um registro eterno da relação entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, o livro da vida está sempre ligado à ideia de justiça. Ser registrado nele significava estar sob o favor divino. Por isso, quando alguém era apagado do livro, significava perder proteção, propósito e até mesmo existência. Era a sentença mais séria que alguém poderia receber. É por isso que Moisés estava disposto a entregar sua própria vida pelo povo. Ele não pediu castigo menor. Ele pediu para ser apagado. Essa ousadia mostra como os israelitas levavam esse livro a sério. Ninguém queria ter o nome removido dele. No período do Segundo Templo, o livro da vida ganhou um novo significado. Passou a simbolizar o destino eterno dos justos após a morte. Os mortos não eram simplesmente esquecidos. Seu nome permanecia em um registro celestial que atravessava as gerações. Isso explicava por que Deus lembrava de Abraão, de Jacó, de Davi. Seus nomes permaneciam vivos na memória divina. O livro também aparece associado ao julgamento final em textos judaicos antigos, e os justos eram chamados de os escritos para a vida eterna. Esse conceito se conecta diretamente ao Novo Testamento, mas no Antigo ele já estava completamente formado. O livro da vida funciona como o oposto do Sheol. Enquanto Sheol representa esquecimento, o livro representa lembrança e permanência. Um é o domínio das sombras, o outro é o registro da luz.
Isso significa que para o Antigo Testamento, viver não era simplesmente respirar. Viver era ser lembrado por Deus. E perder o nome era desaparecer da história, era deixar de existir diante do Criador. Por isso, os profetas apelavam ao livro da vida ao denunciar injustiças. Não queriam apenas punição, queriam que o culpado fosse apagado do registro divino. E por isso, os justos clamavam para permanecer nele, porque estar inscrito significava ter futuro, esperança e propósito. No fundo, o livro da vida representava a maior verdade espiritual de Israel, que a vida é dada, sustentada e registrada por Deus, e que o Criador conhece um por um aqueles que pertencem a Ele, não por obras, mas por relacionamento e fidelidade. O livro da vida permanece desde o início da Bíblia como símbolo de justiça e memória eterna. E sua presença no Antigo Testamento prepara o caminho para tudo que viria depois. Ele lembra que Deus não esquece quem caminha com Ele, e que cada nome, cada vida e cada história permanece diante de seus olhos. Relatório do tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.